Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre os monômios. O que seria um monômio? Bom, toda vez que nós temos uma expressão tipo 3x ao quadrado y, isso é um monômio, tá? O monômio, ele tem que... Nós estamos trabalhando o seguinte. É uma única parcela. A partir do momento que eu tenho 3x ao quadrado y mais b, isso deixou de ser um monômio, passou a ser um binômio, porque eu tenho duas parcelas, tá? Uma aqui e outra aqui. No monômio, nós precisamos separar duas coisas importantes, que é o coeficiente e a parte literal. Então, nesse monômio, nós vamos ter que separar essas duas coisas. Entender o que são essas duas coisas. Coeficiente é a parte numérica que acompanha minhas letras. Ou seja, nessa situação, o meu coeficiente aqui é 3. E nessa situação, a minha parte literal são minhas letras. Então, é o x ao quadrado y. Ok? Então, o que acontece se nossa situação for essa daqui? Y. Bom, é um monômio, porque está representando uma letra. Tem o seu coeficiente e tem sua parte literal. Nessa situação, o nosso coeficiente ele não aparece, mas existe um valor aqui que está oculto e não pode ser o zero, tá? É o 1. Então, toda vez que você tem uma letra e não tem um número no seu coeficiente, está dizendo que o coeficiente desse valor é 1. E a parte literal aqui é o y, certo? Se eu tiver assim, x à terceira, novamente, os nossos coeficientes. O coeficiente aqui é 1, a nossa parte literal, x à terceira, ok? E os monômios, ele tem uma situação que nós chamamos de grau do monômio. E quer dizer o seguinte, por exemplo, nessa parcela aqui, x ao cubo. O grau é o valor do expoente, tá? Então, nessa situação, o grau do monômio aqui é 3. Nessa situação aqui, y, o grau não aparece grau, mas é a mesma situação daqui. O grau desse expoente é 1, tá? E por que não é 0? Seria 0 se fosse um número. 5. Veja que nessa situação aqui, ó, o número 5. O coeficiente é o 5. A parte literal é 0. E o grau também é 0. Tá? Porque como não existe parte literal, então não existe grau, porque o grau depende da letra. Então, se não tem letra, também não tem grau, certo? Tem só o coeficiente. Certo? Então, acho que assim, tem outra situação. Naquele primeiro exemplo lá, tinha 3x ao quadrado y. Como aqui o meu monômio é uma parcela
que tem duas letras, eu preciso somar os expoentes. Então, existe o 2 aqui do x e existe o 1 aqui no y. Então, esse monômio aqui tem grau 3. 2 mais 1, 3. Se o monômio é x elevado a 4, a elevado a 10. O seu grau é igual a 14. 4 mais 10, 14. Certo? E nós temos que só saber o seguinte. Se uma parcela ela tem, por exemplo, 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Aí, eu citei no exemplo anterior, x ao quadrado mais b, isso aqui não era um monômio. Não é monômio. Esse aqui é um monômio? Sim. Por quê? Porque as minhas parcelas, as minhas partes literais, elas são exatamente iguais. Então, o que acontece? Eu posso tanto somar quanto subtrair essas parcelas. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Aqui, eu vou somar os coeficientes e vou repetir a parte literal. Ou seja, porque aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho 2 mais 3 vai dar 5. E vou repetir a minha parte literal. Então, a soma desses dois monômios transforma-se em uma única parcela. Tá? Diferente daqui, eu não consigo somar essa parcela de letra com essa aqui porque são coisas diferentes, certo? Então, se são diferentes, eu não posso, mas se tem a mesma estrutura, eu posso somar assim. Lembra que a gente só soma os coeficientes. Um fato importante. X ao quadrado mais 10x. Aqui não é um monômio, tá? Essa parcela é diferente dessa por conta do expoente. Então eu não posso fazer uma soma aqui. Só poderia somar se ou ambos fossem só x ou ambos fossem x ao quadrado, tá? Mas como são parcelas, expoentes diferentes, eu não posso somar essas parcelas aqui, certo? Então, aqui não é possível ser somada. No entanto, se as duas fossem x ao quadrado, agora sim, são parcelas idênticas. 3 mais 10, 13. E vou repetir o x ao quadrado. Não vou somar os expoentes, vou só repetir. Tá? E na subtração, a mesma ideia. Então, eu tenho 5xy menos xy mais 10xy. Aqui o que acontece? Resolvendo por partes. É a mesma parte literal, então eu posso resolver. Lembra que eu falei que quando não tem, mesmo não havendo coeficiente, esse coeficiente existe e vale 1. Então, aqui existe um 1 que não está aparecendo. Então, nós temos 5 menos 1, 4. Eu vou repetir essa daqui. Eu estou fazendo separado só para nós conseguirmos enxergar cada parcela. Podem ter
10 termos somando ou subtraindo, contanto que eles tenham a mesma parte literal, nós conseguimos somar isso e é um monômio, tá? Então aqui ficou 10 mais 4, 14, totalizando 14xy. O resultado disso é 14xy, certo? Então é isso que nós precisamos entender. Nós temos o coeficiente, aqui nós temos a parte literal, aqui nós temos o grau. Então, eu vou pegar essa parcela aqui. O nosso coeficiente é 14, nossa parte literal é xy, o nosso grau tem um daqui e um daqui, é 2, certo?